Olá, eu sou João Magalhães, estamos iniciando o primeiro episódio do podcast Poder Piauí. Nesta edição, a gente vai conversar com o jornalista Gustavo Almeida. Nós dois atuamos no jornalismo político piauiense há mais de 10 anos, temos a experiência do dia a dia no jornalismo político, no rádio, na TV, no jornal, e a partir de hoje, o projeto Podcast Poder Piauí quer levar até você análises sobre política, judiciário, economia, também com entrevistas e, claro, muito bate-papo e informação. Gustavo, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Poder Piauí. Obrigado, João. Eu que agradeço o convite de estar aqui participando desse grande projeto que se inicia hoje. É um prazer enorme participar. Eu quero começar a conversa abordando um tema nacional. Hoje a gente vai tratar sobre 3 tópicos, mas eu queria começar por Brasília, que é o centro do poder. E lá já está todo mundo de olho em 2026, obviamente. A gente tem, hoje no Brasil, 2 grupos bastante consolidados, né? Um que está lá no governo, com a chave do cofre na mão, liderado pelo presidente Lula, e um segundo que está na oposição, que é liderado, vamos dizer assim, pela figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível do ponto de vista da legislação, mas a sua força política é incontestável. Então, Gustavo, eu queria que a gente abordasse aqui os principais desafios dos grupos políticos, tanto o da base do governo, liderado pelo presidente Lula, quanto também o desse grupo político, que é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tudo, claro, de olho em 2026. E aí eu queria que você iniciasse o assunto falando exatamente sobre o que é que você vê de principal desafio, o que é que, de certa forma, impõe uma necessidade de reajuste, tanto no governo quanto no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026. Primeiro, João, eu acho que o grande desafio, o desafio inicial de cada um dos grupos é a definição do nome, né? Isso principalmente na direita. O seu maior líder, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está inelegível, né? Não pode ser candidato, pelo menos na situação que vigora hoje. Então, a direita tem o desafio de escolher um nome para essa disputa. Um nome que, obviamente, terá como principal cabo eleitoral Bolsonaro, mas falta esse nome. É Tarcísio, é Michele, é Romeu Zema, enfim, tem vários nomes Caiado, aí. Caiado, né? Até mesmo alguns dos filhos do ex-presidente. Ratinho Júnior, eu já vi se falando também. Então, o grande desafio é o nome. Do lado do governo, do lado do presidente Lula, eu acho que, embora muita gente acredite que não, eu acho que Lula é o candidato à reeleição. Até porque a esquerda não dispõe hoje de um nome capaz de liderá-la tão fortemente quanto o próprio presidente. Então eu acho que o nome é ele, mas o grande desafio para ele é melhorar a popularidade, melhorar os índices de avaliação do governo. Se Lula chegar lá em 2026, na situação que se encontra hoje, eu diria que ele terá uma reeleição bastante complicada, né? É interessante essa história dos nomes, né? Porque o Brasil, todo mundo sabe, tem as dimensões continentais. E acho que aí impõe-se uma dificuldade muito grande de nacionalizar os nomes. Se a gente for observar políticos que têm, de fato, uma expressão nacional, são muito poucos para o tamanho do Brasil. Se a gente for olhar no campo da esquerda, o PT governou o Brasil, né, de 2000 para cá, teve 2 mandatos de Lula, 2 mandatos de Dilma, a gente está com Lula agora novamente, portanto é o 5º mandato desse grupo político. E se a gente tirar a figura do presidente Lula, talvez só tenha o Haddad, que tenha um nome político de expressão nacional, embora seja um nome que hoje até demonstra uma certa dificuldade para se viabilizar, é o nome, tirando Lula, talvez seja o único nome do PT que seja nacionalizado. No campo da direita, o mesmo desafio, né? A gente tem a figura do presidente Jair Bolsonaro, com exceção dele, nenhum outro nome tem um nome que alcança
os 26 estados do país e mais o Distrito Federal, né? Os nomes que você citou, por exemplo, são todos nomes regionais. Ratinho Júnior, talvez só é conhecido lá no Paraná e no sul do país. Caiado, da mesma forma, só em Goiás, ali, Minas Gerais. Zema, da mesma forma. E aí, talvez a gente tenha a Michele Bolsonaro com uma expressão, um nome de expressão política um pouco maior, porque é a figura que já fica ao lado ali, à direita, né, do esposo, do presidente Jair Bolsonaro, mas é só pontuando essa dificuldade de se nacionalizar um nome num país que tem dimensões continentais, tem culturas regionais completamente diferentes. O Sul é um país, o Norte é uma cultura completamente diferente. Acho que isso impõe uma dificuldade muito grande para esses grupos políticos. E aí, ainda falando desses desafios, Gustavo, eu queria acrescentar para a direita, obviamente concordo com você, a legislação hoje é o principal problema a ser enfrentado por esse grupo, porque o nome mais forte hoje está fora do jogo. Eu, particularmente, não vejo uma possibilidade dele retornar ao jogo, tendo em vista que a postura dele sempre foi uma postura assim, meio radical, né? E aí a gente então já passa para uma segunda questão. Qual é o nome ideal para substituir Bolsonaro nesse campo da direita, né? Aí eu vou dar a minha avaliação. A gente tem esses nomes que você citou muito bem. No meu entendimento, da Michele é o mais adequado. Eu acredito que ela seja o nome que tem mais capilaridade política, né? Isso eu estou levando em consideração que Tarcísio não é candidato a presidente em 2026. Ele não tem motivo para ser candidato a presidente em 2026, já que ele é governador do estado mais rico do país, mais populoso. E tem uma reeleição fácil, né? Garantida, né, do ponto de vista político. Tem tudo para, de repente, disputar a presidência da República em 2030, com Lula fora da jogada, porque, querendo ou não, embora Lula esteja politicamente fragilizado em meio a essa impopularidade, é um ator político mais relevante do país nos últimos 20 anos, então não dá para desprezar a sua força política, apesar das questões relacionadas hoje à gestão do governo, que está ruim, a gestão da comunicação do governo, que está ruim, a própria idade dele, que impõe desafios, né? A gente sabe disso. Eu acredito que a Michele Bolsonaro, no campo da direita, é o nome mais competitivo hoje, que talvez seja mais comprado pelos eleitores, inclusive por conta da postura que ela tem, que é uma postura muito parecida com a do Jair Bolsonaro no que diz respeito às pautas que são mais caras a esse grupo da direita, né? Essa pauta dos costumes, essa coisa toda. Eu concordo com relação a Michele, que eu acho que ela é um nome que consegue, digamos assim, agradar tanto aquela ala mais radical, né, os defensores mais radicais do ex-presidente, quanto a ala política. Porque tem alguns nomes nesse bloco da direita que agradam uma dessas alas, mas não agrada a outra. A Michele talvez seja um nome que consiga abarcar ali a maior quantidade nas duas alas, tanto dos radicais quanto da ala política que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, penso eu, né, que também ela seja o nome hoje que mais incorporaria esse sentimento em torno do próprio nome do ex-presidente Bolsonaro, que não pode, obviamente, ser candidato. Eu concordo com essa avaliação. E aí a gente tem no campo da esquerda outros desafios, né? A gente tem, obviamente, a gestão do governo, que hoje, nesta última semana, inclusive, as últimas pesquisas nacionais demonstram pela primeira vez, né, que a reprovação do governo está percentualmente acima da aprovação. A gente vinha ali no cenário de empate, mas hoje, pela primeira vez, né, nas pesquisas da última semana, a aprovação do governo está abaixo da reprovação. Isso impõe um choque de gestão, a necessidade de um choque de gestão, e muito se comenta que a comunicação do governo federal é muito ruim, por isso essa mudança, né, com a chegada do Sidônio Pereira, que é um marqueteiro. Palmeira, né? Exato, Sidônio Palmeira, que é interessante porque é um marqueteiro, né? E um marqueteiro, Gustavo, tudo que ele pensa, tudo que ele programa é pensado no voto, né? Então, ao chamar Sidônio para o governo, o que Lula está comunicando eu sou candidato em 2026, a partir de hoje, tudo que o governo fizer
tem que refletir, tem que calcular os votos que vai ganhar e os votos que vai perder, porque o governo também, de vez em quando, tem que tomar uma medida impopular da natureza da gestão pública. Mas aí é interessante também, eu queria que você comentasse acerca de outros desafios, porque fala-se muito que a comunicação do governo é ruim, mas não é só a comunicação. O governo realmente tem errado as entregas, né? Exato. O próprio Lula reconheceu isso pela primeira vez publicamente. A gente conhece o histórico do presidente Lula, sabe que para ele dar o braço a torcer é algo muito difícil de ocorrer, mas na última semana ele foi muito claro, ele disse, olha, o governo não está entregando tudo o que prometeu, a partir de hoje precisa haver este choque de gestão, e aí agora a gente tem um congresso nas mãos de outras pessoas, né? Você acha que essa nova gestão do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, esse choque de gestão que o presidente Lula está tentando aplicar no governo, ele pode trazer algum benefício eleitoral para que ele traga um benefício positivo do ponto de vista eleitoral? Quais são as principais estratégias? Olha, com relação à mudança nos comandos aí do Congresso, né, da Câmara e do Senado, são dois novos presidentes que chegam com o apoio desses dois grupos, né? Exato. Hugo Mota e o Alcolumbre, eles chegam apoiados tanto por bolsonaristas quanto como por petistas. Tem um ou outro ali mais radical, né? Tem até umas candidaturas lá, mas enfim, muito irrelevantes no processo todo. Então, eles chegam com o apoio dos dois grupos. Mas há umas questões aí que a gente precisa analisar. Até que ponto eles serão positivos para um governo propriamente? Porque existe um debate muito intenso, uma discussão em torno, por exemplo, daquele projeto da anistia, de anistiar todo aquele pessoal lá do 8 de janeiro. Fala-se até mesmo na anistia, até do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, em reabilitá-lo politicamente. E há quem diga que esses novos presidentes da Câmara e do Senado teriam supostamente compromissos com essas pautas, né? Então, tudo isso aí a gente precisa ver, porque se realmente esse tipo de pauta avançar no Congresso agora nessa nova gestão, para o governo eu diria que não será algo tão positivo, até porque são pautas que o governo condena de forma muito aberta, né? E politicamente não interessa ao governo. Então a gente tem que esperar um pouco para ver como vai ser o comportamento e saber até quando vai esse céu de brigadeiro do Alcolumbre e do Mota com os dois grupos, né? Com as duas vai chegar no momento em que eles vão ter que escolher. Exatamente. Principalmente quando chegar as eleições de 2026, eles vão ter que escolher se abraçam mais o grupo de Jair Bolsonaro ou mais o grupo do presidente Lula. Eu acredito que, como não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo, eles vão acabar sendo empurrados a uma decisão. E aí, só para concluir esse assunto, no meu entendimento, o governo Lula precisa passar primeiro pela questão da construção da maioria no Congresso Nacional. Hoje, qualquer projeto que o governo mandar precisa negociar bastante para aprovar. Uma negociação a cada projeto. Exato, o que torna um governo muito caro, né? O que torna uma negociação muito caro para o governo. Para aprovar qualquer projeto, o governo precisa liberar emenda, precisa discutir a questão dos cargos. É uma mudança na cultura política do país, porque antigamente um partido ganhava um ministério, pronto, ali estava fechado com o governo. Hoje ele aceita o ministério para começar a conversar, né? Verdade. Porque o voto mesmo só vai mediante a chegada do projeto na pauta e ali ele negocia o que é que vai ser liberado ou não para ele. Mas quem tem a máquina na mão tem esse benefício que é a capacidade de negociar. Se souber negociar direito, obviamente que acaba avançando. E de melhorar a avaliação, né? Porque vamos aqui lembrar que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020, metade do governo, também enfrentava grandes dificuldades, tinha crise. Muita gente dizia, não, aí não consegue se reeleger de jeito nenhum. E nos 2 últimos anos ele conseguiu se reabilitar politicamente e por muito pouco não foi reeleito. Né? A diferença foi pequena. Exatamente. É verdade. Então, só para concluir esse assunto, resumindo aqui, de olho em 2026, a gente tem no campo da direita Jair Bolsonaro, que na nossa avaliação aqui, Michele, então a gente concorda que é o nome mais competitivo, é o nome que tanto agrada a ala mais radical, como a ala da direita que quer tirar o Lula e vota em qualquer pessoa. Os outros nomes têm uma dificuldade, porque de repente eles são um pouco mais de centro. Então, apesar de ser da direita, eles aceitam negociar,
sentar numa reunião com Lula, com Haddad. Isso a extrema-direita, a ala mais radical, não aceita, né? Verdade. Isso acaba beneficiando a Michelle Bolsonaro, sem falar no fato dela ser uma mulher, o que, de certa forma, derruba um pouco do discurso da esquerda, que sempre critica, né, a direita por ser machista, enfim, ter políticas desse teor. Se você lança uma mulher, é claro que a discussão é bem mais profunda sobre machismo, mas já dá para você emplacar uma narrativa que a direita sabe muito bem fazer nas redes sociais, emplacar narrativas ali superficiais. Para o governo Lula, a gente entra em consenso, então, que Lula é o candidato em 2026, precisa melhorar sua avaliação do governo, mas ele tem esses instrumentos nas mãos. Se souber utilizar, construindo a maioria no Congresso e destravando pautas econômicas, sabendo jogar ali o novo jogo das redes sociais, né? Ele atraiu um marqueteiro ao governo para isso. Então, a gente tem um campo totalmente aberto para 2026, onde a eleição deve ser novamente bastante competitiva. Isso é certo, né? Teremos uma eleição difícil. Exato, competitiva. Vamos aguardar até lá. Vou convidar você para beber aqui um gole da cajuína, né? Que é o nosso produto mais piauiense. Excelente. E aí a gente retoma a discussão no segundo assunto do podcast Poder Piauí.